Nossa aula trata o capítulo 2 do nosso livro, do Gene Peterson, tem como título Arrependimento, estou fadado a viver em Meseque. A nossa aula se baseia nos salmos de subida, como assim conhecemos, Salmo 120. Eu vou pedir para os irmãos abrirem, mas antes disso, vamos fazer um breve preâmbulo aqui da aula de hoje. Amém? A primeira delas é o conteúdo. Iniciamos na semana passada com o tema o discipulado, que te faz crer que pode apostar corridas contra cavalos. A ideia de discipulado, irmãos, tem como também todos os princípios cristãos que entendemos. Discipulado, o arrependimento, a fé e entre outros. E na próxima aula, que o nosso irmão Miguel irá preparar, ele vai tratar um outro tópico também do discipulado, que diz da providência. A providência é o Deus que guarda todo o mal. Falamos sobre o discipulado, o arrependimento e a importância da providência. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo, capítulo 120. Nosso autor aqui, irmãos, desse livro, ele vai tratar a ideia de arrependimento, baseando mais ou menos nesse capítulo de 120 do Salmo, que trata aqui o Salmo de subida. Uma breve recapitulação do que aprendemos na aula passada, isso o nosso irmão ele trouxe para a gente, é a ideia de discipulado e a ideia que muitas das vezes isso é gerado como forma instantânea pela sociedade. Como muitas das vezes esquecemos que a caminhada cristã e a jornada, ela é longa, por assim se dizer, ela é um pouco densa. E o discipulado muitas das vezes requer um pouco de paciência, requer um pouco de tempo para que tenhamos temas como a ideia da pregação da palavra, a ideia do arrependimento. Isso eles vão a cada dia amadurecendo assim ao longo do coração humano. E muitas vezes esquecemos isso pela nossa cultura, pela nossa sociedade de modo geral, onde hoje a gente quer as coisas muito rápida, muito prática. Colocamos a rapidez no lugar do discipulado e muitas vezes pulamos etapas que assim poderiam ser tratados, irmãos. O nosso irmão ele tratou a ideia da rapidez na sociedade e que o discipulado é um processo lento, mas é um processo seguro para que não pulemos etapa. E quando falamos de arrependimento, o autor do Salmo 120, ele fala de viver em Meseque. Primeira coisa, se a gente for entender o que seria Meseque, o que ele está querendo dizer quando ele fala viver em Meseque, é basicamente um lugar infeliz, um lugar onde as pessoas eram levadas para um ambiente muito hostil, um ambiente selvagem. E o salmista ele faz essa reflexão no Salmo 120. Ao momento que eu sou tão pecador e sou tão influenciado pelas mentiras desse tempo, eu prefiro talvez ir para um ambiente selvagem. Ele faz essa reflexão. E aí, irmãos, primeiro ponto que trabalhamos, o autor ele sempre trabalha, é a ideia de verdade e a ideia da mentira quando falamos de arrependimento. Esse é o primeiro aspecto. Vivemos um certo período numa cultura onde a mentira, assim, se tornou normalizada e relativizada. Isso, a mentira é verdade. Quantos não são hoje em dia mentira que contam são a sua verdade, por assim dizer. Pode ser um trocadilho, né? A verdade se tornou líquida, instantânea, volátil. Hoje em dia temos uma sociedade que não leva muito a sério o conceito de verdade ou mentira. Muitas das vezes ela acaba se tornando relativa, por assim se dizer. Um exemplo muito interessante que isso se perdeu ao longo da nossa geração e ao longo do tempo é a ideia de palavra, né? Antigamente, os mais antigos aqui vão se lembrar, quando você tinha a palavra, quando a pessoa chegava para você e falava algo, você confiava no que ela dizia, ao ponto de você vender mercadorias, naquela coisa, né, vendinha, como tinha. Você fazia esse tipo de coisa, você confiava na palavra da pessoa. Só que com o tempo, a ideia de palavra, verdade, ela se tornou relativa. As pessoas tentam sempre intermediar um certo meio termo, né? Por assim dizer, meias verdades, meias mentiras. Não quer dizer que isso não seja verdade, não quer dizer que isso seja mentira. Significa que a nossa sociedade em geral, ela se relativizou esse conceito do que é verdade, do que é mentira.
e ela perdeu esse senso. E o que isso tem a ver com arrependimento quando falamos, irmãos? A mentira também ela pode estar por detrás de um arrependimento fiel e verdadeiro. A mentira acaba influenciando o que compreendemos como o verdadeiro arrependimento. Muitas das vezes, o arrependimento pode estar se baseando numa mentira que talvez você ouviu, que eu ouvi, ou qualquer um lá fora pode ter escutado. E o autor trabalha isso de maneira muito brilhante. O evangelho, muitas das vezes, o que deveria ser base para o arrependimento, não é. É uma mentira. Por exemplo, quando tratamos a ideia de que o homem é pecador pela sua natureza, isso pode soar para os outros como uma mentira. Eles acreditam talvez que o homem seja bom, a natureza do homem seja boa. E debaixo disso, o homem pode entender que ele não precisa de arrependimento. Isso é um exemplo prático. Isso pode ser uma dificuldade até para nós, como o autor aqui fala, de discipular um ao outro. Se você for tentar discipular uma pessoa sem o evangelho, sem você tirar o óculos dela, você vai ter sempre essa dificuldade. Porque o que ela está se baseando na cosmovisão, ou modo de vida dela, é uma mentira, não é uma verdade. Como assim o autor fala? Gosto de ter um exemplo muito legal. Onde eu morava, na cidade de São Gonçalo, tinha um músico que ficava fazendo avaliação do pessoal. Ele era um músico muito, muito bom. É um gênio da música. E ele brincava, falava o seguinte: olha, existe um músico de verdade e um músico de mentira. Aí você se pergunta, mas o que que seria? Qual seria a diferença? Se você pegar, talvez, um músico que pegue uma música e toque ela de maneira brilhante, brilhante mesmo, e você fazer uma análise diretamente falando que ele é um músico bom, isso não pode ser necessariamente uma verdade. Porque ele pode ter desempenhado muito tempo tocando essa música, se tornou um músico, não um músico bom, mas um músico para aquela música. E como é que ele fazia essa análise, essa brincadeira? Ele pegava e chamava o músico para tocar um tema que ele nunca ouviu, ou que nunca estudou. Tenta tocar. Ele não tocava, aí ele brincava, você é um músico de mentira. Porque, na realidade, no fundo, eu não estou aqui generalizando, tá, irmãos? Na realidade, quando você se torna uma pessoa realmente um músico de verdade, nesse exemplo, você vai saber tocar música, mesmo que seja aquela música que você nunca tenha ouvido, você vai buscar estudar aquela música, vai buscar tocar aquela música. Mas muitas das vezes somos enganados por essa falsa percepção de verdade, de mentira. Talvez estejamos debaixo de uma mentira, mas achamos que, no fundo, estamos tão convencidos na nossa cabeça que aquilo ali é verdade. E quando vemos lá fora, quando tiramos o nosso óculos, a nossa cosmovisão de fato, vemos que, na realidade, aquilo que acreditávamos era, de fato, uma mentira, que nunca foi uma verdade. Então, o autor ele trabalha primeiro com esse tópico. O arrependimento ele precisa ser tirado de uma verdade absoluta, do evangelho, da pregação da palavra. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, que ele faz um retrospecto aqui bem rápido, é de tirar a mentira. A mentira que contaram para você que o ser humano é bom, que ele tem uma natureza boa, que na realidade a sociedade o corrompe. Isso é uma verdadeira mentira. Porque se formos trabalhar dentro do aspecto bíblico, dentro da cosmovisão bíblica, sabemos que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus e todos necessitam da palavra de Deus. Observem que se formos tratar, formos discipular ou evangelizar uma pessoa sem falar isso, vamos ter graves problemas. Precisamos antes pregar a palavra. As nossas palavras, hoje em dia, né, elas muitas das vezes elas perdem o sentido. Precisamos refazer o nosso conceito do que é de fato verdade, para aí sim apresentar a palavra de Deus. O autor aqui do Salmo 120, ele fala de paz e guerra no último versículo que a gente tratou aqui. E isso aqui é um ponto interessante, irmãos, porque muitos irão tentar, através de algumas ideologias, com elementos muito próximos daquilo que o Senhor nos conta da história da redenção. Todas essas ideologias, por detrás disso, elas têm um início perfeito, um ponto de ruptura perfeito.
Temos como, por exemplo, o socialismo, que é muito complexo do esquema que é apresentado, mas basicamente acredita que houve um tempo em que todas as pessoas eram iguais e tinham uma propriedade em comum. E que veio a desigualdade por conta da iniciativa privada, da propriedade privada, e o mundo vai se tornando perfeito novamente quando envolve um quê? Uma igualdade desse socialismo. Essa é a ideia complexa do socialismo, e a gente precisa diferenciar, irmãos. Por isso que a gente fala que precisa, antes de tudo, ter uma verdade por detrás daquilo. Se for falar de arrependimento, a gente precisa primeiro definir, de fato, o que é a verdade, o que é a pregação do evangelho. Se a gente fala, por exemplo, que o ser humano ele é mal pela natureza dele, que ele foi contaminado pela natureza pecaminosa, a gente tira esse senso. A gente não vai conseguir chegar à igualdade do ser humano. A gente não vai conseguir chegar à igualdade com todo mundo igual nesse sentido, irmãos. Não foi a propriedade privada que trouxe o que é de ruim, mas foi o pecado do homem que trouxe o que é de ruim. Então a gente já combate essa ideia. Por isso que as ideologias, elas muitas vezes pescam alguma coisa, seja o socialismo, qualquer outra, pescam algo que seja, de fato, verdade bíblica, como amor ao próximo, que é a iniciativa também de ajudar o próximo, mas esquece que por detrás tem uma verdade absoluta, que é o quê? O ser humano é pecaminoso. O que que faz o ser humano, o que que faz o mundo hoje ser contaminado? O que que faz hoje o mundo ser violentamente afora, a natureza ser contaminada? É o pecado do homem. Se a gente pega uma verdade absoluta e traz por detrás disso, talvez a gente conflita e discorda completamente da ideia deles, o que está por detrás disso. Esse é o primeiro sentido que a gente trata aqui, que a gente precisa ter uma verdade absoluta, que a gente precisa moldar o que é o arrependimento. E o salmista ele fala isso. Quando ele fala de mentira, quando ele fala que não quer andar com os mentirosos, com os enganosos, ele está justamente combatendo essa ideia de que pessoas vêm distorcer a palavra de Deus. O ser humano tenta a todo momento, pela sua natureza pecaminosa, distorcer a palavra de Deus. Através do quê? Através de uma mentira. Precisamos fundamentar aquilo que de fato é verdade. Por isso ele fala: o mundo vive em guerra. O mundo vive em guerra no sentido de que o ser humano busca formas de combater um ao outro. E o salmista ele fala assim: eu não sou tendencioso pela guerra, mas quando eu falo a verdade, aí nasce a guerra. Observa o sentido da verdade. Quando falamos a verdade, a palavra de Deus, realmente iremos ser confrontados pelo mundo. E um outro sentido, né, irmãos? Não há um justo sequer, é verdade absoluta, e o combate a essas ideologias como contrárias à palavra, por causa do fundamento em si, são pontos que a gente precisa antes de entrarmos a fundo no entendimento de arrependimento. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos para o próximo ponto. Relâmpagos iluminando a encruzilhada. Esse é um ponto interessante. Pregação, o arrependimento, irmãos, ele vem pela mensagem e pela iluminação que o Espírito Santo ele dá ao homem. Calvino ele tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele fala que o ser humano, quando ele não consegue enxergar a Deus, ele não consegue enxergar a si mesmo. Através de Deus é que Deus ilumina o ser humano a de fato a ver o estado de lama que ele se encontra, o estado pecaminoso. Então, quando se fala de arrependimento, isso precisa ser sempre recapitulado nas nossas mentes. Precisamos pregar a palavra e o Espírito precisa iluminar a pessoa. É através desses pontos que o arrependimento ele vem, irmãos. A iluminação que Deus ele nos dá. E antes do arrependimento, por assim se dizer, de estágio, precisamos sempre presidir pela palavra de Deus. A iluminação para o arrependimento vem sempre da palavra de Deus. E aqui temos um exemplo bíblico de João Batista. Ele necessita confrontar o povo, naquela passagem onde ele confronta os fariseus, ele necessitava confrontar o povo de que eles estavam vivendo o quê? Uma mentira.
Veja, o ser humano, se você tentar chegar lá fora, por mais que o Espírito Santo te dê ousadia e você vá lá fora e pregue a palavra de Deus, sem a iluminação do Espírito, sem o Espírito Santo conceder o juízo, o ser humano ele não vai conseguir, irmãos. Não vai conseguir enxergar a verdadeira verdade, por assim se dizer, a verdadeira palavra de Deus. Por isso necessitamos pedir auxílio ao Espírito Santo para que ilumine, para que dê juízo às pessoas que estamos levando a palavra de Deus. E é muito comum pularmos etapa, por assim se dizer, até quando vamos pregar a palavra de Deus. Ao invés de confrontarmos a pessoa com o auxílio do Espírito Santo, muitas vezes mudamos etapas. Buscamos convencer através dos nossos meios, tentando forçar a pessoa a realmente ir. E há um problema nisso. Porque se acreditamos na soberania de Deus, como assim falamos domingo após domingo aqui na igreja, também devemos acreditar que a soberania de Deus irá iluminar aquela pessoa a ouvir a palavra de Deus e convencer aquela pessoa do juízo e do pecado. Precisamos também trabalhar isso também como cristãos, irmãos, para que o nosso discipulado não pulemos etapa. Por isso que o autor ele fala, primeiro a gente tem que ver a verdade que a pessoa está querendo dizer. E o segundo aspecto é a iluminação do Espírito. Deus, ele precisa nos iluminar, o Espírito precisa iluminar a verdadeira palavra de Deus. Assim como João Batista, que teve pessoas ali que foram realmente levadas à palavra de Deus, assim também precisamos. E aqui também temos a ideia de luz para o caminho certo. Por mais que a pessoa esteja ouvindo ou ouviu alguma palavra, o Espírito Santo irá direcionar. Por isso, irmãos, eu acho uma ideia muito legal do autor quando ele fala de caminho longo, porque o caminho cristão ele não é um caminho curto. Não é simplesmente eu levantar a mão e falar assim, nossa, agora eu estou arrependido. Não, é um caminho que ele vai trilhar dependendo, um tempo até longo, dependendo da situação, porque Deus ele é soberano diante desse aspecto. E até para o arrependimento, esse caminho, muitas das vezes, ele é longo. Então, durante esse caminho, é o Espírito que irá condicionar o homem a sempre o juízo do pecado, o juízo do pecado. Nosso papel é pregar a palavra, levar a palavra, entender que é o Espírito que ilumina. Primeiro, tirando a mentira daquela pessoa, e depois orando para que o Espírito ilumine, para que ilumine o entendimento daquela pessoa, para que ela realmente entre no caminho certo, no caminho aquilo que Deus quer que aquela pessoa viva. Então, irmãos, o arrependimento ele precede da verdade e da iluminação. E quando o salmista ele fala do lugar hostil, de um lugar selvagem, como o Meseque ou o Quedar que ele cita, as mentiras que o homem muitas das vezes escutam afastam do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento ele precisa presidir pela palavra, pela verdade. E um aspecto aqui, irmãos, prático, não somente ouvir o arrependimento. Arrependimento, irmãos, isso serve tanto para quem está lá fora, tanto para nós. O arrependimento, ele é prático, ele é vivido. O Espírito Santo, ele nos conduz uma iluminação, mas precisamos viver esse arrependimento. Não adianta nada ficarmos aqui teorizando se não vivermos aquilo que de fato é o arrependimento. Temos por detrás uma verdade, temos uma iluminação pelo Espírito. O que temos que fazer agora? Prática. O arrependimento ele precisa de prática, não adianta só falar. Não é somente, como diz o autor, uma emoção. Por isso que essa ideia de simplesmente eu me basear na salvação ou no arrependimento de uma pessoa apenas pelo fato dela estar emocionada no momento, ela não se sustenta, ela precisa vir agora carregado de ações práticas. Agora ela precisa colocar em prática aquilo que de fato o Espírito Santo o conduziu ao juízo e ao pecado. Agora ela vai parar de fazer aquilo que de fato ela praticava antes, que era pecaminoso, e vai buscar ter uma vida prática. O arrependimento ele nunca vem, irmãos, somente de você falar estou arrependido. Ele tem que ter ação prática, precisa ter as ações diante da palavra de Deus. E é uma decisão que você faz, que você realiza nesse sentido prático. Entra a responsabilidade humana aí de
colocarmos a nossa vida diante a cada dia de Deus e buscar ter uma vida diante dele. Por isso o salmista ele fala isso, né, de não buscar a mentira. Agora estou longe da mentira, vou buscar o que é verdade. E essa verdade vem o quê? Vem a palavra de Deus, o arrependimento ele vem prático. E aqui, irmãos, por último, tem uma citação de Bavinck em sua dogmática, né, teologia dogmática, a sistemática dele, que ele conceitua o arrependimento da seguinte maneira: a Escritura se refere a esse arrependimento genuíno e oferece muitos exemplos e testemunhos sobre ele. Lembre-se de Naamã, o Ciro, Manassés, as multidões que foram a João e foram batizados por ele, confessando seus pecados, Natanael, Levi, Zaqueu, o homem que nasceu cego, a mulher samaritana, o ladrão na cruz, as 3.000 almas acrescentadas, Paulo, Cornélio, Lídia, carcereiro de Filipos e assim por diante. Há uma grande quantidade de elementos comuns em todas essas histórias. A conversão sempre consiste em uma mudança interna de mente que leva as pessoas a olharem para o seu passado pecaminoso à luz da face de Deus. Conduz à tristeza, a desgosto, humilhação e confissão de pecados. E é tanto interna quanto externamente o começo de uma nova vida ética religiosa. No entanto, apesar de toda a similaridade nas histórias, há também muita diversidade nas circunstâncias, no tempo e no modo pelos quais se dá a conversão e a ocasião em que termos da qual ela acontece. Bavinck ele só reforça o entendimento que antes tivemos falando, da ideia de o discipulado, a conversão, ela ser um processo longo, ela ser um processo que muitas vezes requer um tempo que não sabemos ao certo, isso requer a soberania de Deus e que muitas das vezes, irmãos, precisamos refletir, precisamos parar e a nós mesmos analisar o que de fato devemos fazer. O arrependimento, ele precisa presidir pela verdade, como falamos, pela iluminação do Espírito, por último aqui, por uma ação prática. São os 3 elementos principais. O que fazemos agora? Um não que é um sim. Quando falamos de cristianismo, do evangelho de fato, temos sempre a ideia de que muitas vezes a vida seria uma vida tranquila, uma vida boa. Esquecemos que a vida cristã, durante essa longa jornada, ela tem sofrimentos. A diferença, irmãos, é que diante de uma mudança, de uma metanoia, mudança de mente, a gente tem a ideia de que um sofrimento não é o mesmo sofrimento que o mundo acha. Não somos privados de algo. O arrependimento ele nos leva a entender que o sofrimento ele vale a pena, mas não no sentido de mundo, mas no sentido cristão, no sentido de que as coisas desse tempo são coisas passageiras, mas que temos algo muito maior daqui para frente. Por isso a ideia de um sofrimento que vale a pena, mas não no sentido de retribuição humana ou retribuição aqui na terra, mas uma retribuição muito maior. Assim como Pedro afirma, né? Juntar tesouros, mas não tesouros terrenos, mas tesouros, aqueles tesouros que o homem ele não consegue corromper, onde a traça não ferruja ou algo do tipo. E além disso, irmãos, como ação prática, como exemplos práticos, temos a história de Israel, como eles foram direcionados a ser um povo separados do mundo, quando eles disseram não para o mundo, e como muitas das vezes tiveram que, através do sofrimento, que muitas das vezes aconteceu ao longo da história bíblica, voltar ao arrependimento, voltar às práticas antigas. Isso mostra que, de fato, nas nossas vidas, precisamos muitas das vezes, somos levados ao arrependimento, somos levados a entender, compreender, de fato, novamente, que não estamos no controle do mundo como muitos acham. Não somos o centro da atenção. Aquilo que fazemos, o nosso trabalho, as nossas vidas, por assim, familiar, elas não são o centro. Aquilo que de fato é mais importante de tudo, mas é a vida com Deus. E muitas das vezes precisamos, assim como o povo de Israel aconteceu, ser levados a algum tipo de cativeiro, sofrimento, por mais que seja difícil falar para os irmãos, mas para que voltemos ao Evangelho, voltemos ao arrependimento. Tem um aspecto também muito importante que o autor ele trabalha, as mentiras interpretativas. Isso é uma recapitulação daquilo que aprendemos, irmãos. Quando falamos de verdade e mentira,
de ter realmente a verdade diante daquilo que é o arrependimento, e de fato compreendemos como verdade. O que sustenta o nosso arrependimento? Será que isso de fato é verdade? É a pregação do Evangelho? Então, o que que isso significa para nós? Que muitas das vezes somos levados não por uma verdade, mas somos levados ao Evangelho de forma enganosa, por uma mentira, que acreditamos que seja verdade. Isso é o ponto. Uma mentira que acreditamos que seja verdade. Então, o verdadeiro Evangelho, irmãos, ela requer de nós sempre essa recapitulação, sempre essa análise de será que o que acreditamos de fato é verdade? Será que o ser humano ele tem a capacidade realmente de ser bom, como alguns falam, como uma teoria bem conhecida? Será que o ser humano é ruim de fato, a sociedade corrompe? Ou será que o ser humano é ruim e corrompe a sociedade? Muda o jogo. Quando olhamos para a vida humana, quando olhamos para a vida com Deus, depende do óculos que estamos colocando. Se for um óculos cristão, se for uma cosmovisão bíblica, precisamos recapitular tudo isso, irmãos. O que que é verdade? O que que realmente sustenta o meu arrependimento? O que que sustenta eu estar dentro da igreja? Será que de fato eu estou sendo talvez enganado por algumas mentiras interpretativas? E a pessoa lá fora? Isso é para mim, a pessoa que está lá fora. O que que ela acredita? Talvez seja uma mentira interpretativa. Ela acredita realmente que o ser humano um dia vai chegar num ápice de vida, que ele vai ter uma vida muito boa, que ele vai conseguir chegar num estágio onde todos serão bons, com a natureza boa. Precisamos recapitular isso. Último ponto, a imigração cristã. O autor ele traz um ponto bastante interessante, ele traz até um exemplo prático da imigração do avô dele, de quanto que isso pode ser um comparativo para a nossa vida prática cristã. Muitas das vezes, por mais que seja doloroso falar isso, a imigração ela tem como ideia, né? Se a gente for fazer uma rápida capitulação assim por se dizer, muitas pessoas abrem mão de suas famílias, abrem mão da sua vida, abrem mão de tudo, para que a própria família tenha uma vida legal em outro lugar, em outro país. E se a gente for comparar com a trajetória cristã, muitas das vezes o arrependimento ele requer mudança de atitude nesse sentido também. Muitas das vezes o arrependimento, a ação prática, requer que abriremos mão das nossas famílias, das nossas atitudes que antes eram erradas. Por mais que seja dizer doloroso afirmar isso, o arrependimento muitas vezes requer que cortemos laços, requer que façamos tudo aquilo que antes fazíamos nesse sentido. O arrependimento ele é prático. E a ideia de imigração é interessante, porque a imigração, se a gente for parar para analisar, quando uma pessoa sai de um país e vai para outro, fugindo, alguma coisa, é triste. Ela muitas vezes é obrigada a abandonar a própria pátria, o próprio país, a própria ideologia que ela tinha, mentalidade. E essa ideia cristã também, irmãos. Aquilo que fazíamos antes, não façamos mais, como assim Paulo fala em Gálatas, né? O arrependimento ele requer isso de nós também, uma ação prática nesse sentido, irmãos. Por último, irmãos, leremos Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Vocês conseguem enxergar? Consegue, né? Amém? Vamos ler. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, finalizamos a nossa aula com esse versículo, esses dois versículos de Romanos capítulo 12. Isso é uma verdade absoluta que devemos crer, que não são os padrões, não são os padrões desse mundo que irão assim nos moldar, mas
que a nossa renovação de mente, que a vontade de Deus penetre no nosso coração e que nos conduzam a cada dia a ter uma vida diante de Deus, vindo com arrependimento. Amém?